Muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, bons tempos, sejam aqueles que vierem. Eis nós aqui outra vez, e dessa vez eu usei o plural, né? Eu sozinha não, nós. Por que que eu digo isso? Porque tem uma turma enorme aqui comigo. Além da minha divina presença, eu sou o eu divino que me habita e que rege esse trabalho, tem a presença de arcanjos, de mestres ascensionados, de mentores, anjos de um modo geral, guias, enfim, tem uma turma grande aqui comigo, construindo essa live na qual a gente vai refletir sobre como viver com propósito. Esse é um tema que me aconteceu. Eu quero contar para vocês um pouquinho como é que esse tema surgiu. Eu acho que foi no sábado. Eu estava lendo um livro de uma trilogia, já citei ele aqui em outros momentos. O título do livro é Telos, e o livro 3, em que eu estava lendo uma mensagem do mestre Adama, falando sobre o amor como a energia, a força criadora que sempre prevalece, e falando muito sobre como é viver no amor. E ao longo da leitura, uma determinada palavra ficou vindo na cabeça, que foi a palavra propósito. Não havia no texto essa palavra, mas da leitura que eu estava fazendo, a palavra propósito ficou recorrente, vindo na minha mente ou no meu coração, nesse momento nem saberia dizer, mas veio. E aí eu entendi naquele momento, isso no sábado, que já seria o tema da nossa live de hoje. Mas eu fiquei assim intrigada, só uma palavra vai ficar assim soltinho, só uma palavra? E aí, na segunda-feira, ou foi na terça de manhã, veio o complemento, viver com propósito. E como o tema surgiu na energia do mestre Adama, eu o convidei através da minha mediunidade, do meu coração, para que ele irradiasse aqui nesse momento e que ele inspirasse as palavras que fossem ditas. Como vocês sabem, eu estou na tarefa de não ficar estudando pelo racional os temas, para que possa passar pelo coração e do meu coração sair em palavras para cumprir a tarefa desse projeto Amor em Palavras. E assim estou aqui. E quem é o mestre Adama? É interessante a gente saber que nós, humanidade, a gente é chamado de humanidade de superfície. Por que humanidade de superfície? Porque existem seres morando no interior da Terra. Existem muitas cidades. A Terra é feita o interior dela tem muitas cavernas enormes, muitos bolsões. Inclusive existe um mar interno também, lá por debaixo, que em algum momento a gente vai ter contato. Então existem muitos seres habitando também o nosso planeta. Nós não somos os, entre aspas, donos do planeta. Existem outros seres habitando. E no caso dessa outra humanidade que habita o interior da Terra, ela já está numa dimensão acima da nossa. Ela já está em quinta dimensão. Há seres que estão em dimensão maior. E eles nos observam, nos acompanham e se preparam para entrarmos em contato com eles. Na realidade, não são eles que virão, é nós que estamos nos preparando para termos a condição de contatá-los. Porque como eles já estão numa dimensão maior, a gente não consegue vê-los, não consegue acessá-los, a menos que a gente eleve a nossa dimensão também, a nossa vibração, a nossa energia. Então eles conseguem nos acompanhar e nós não. E eles estão já há um tempo mandando mensagens, mandando missionários, digamos assim. Boa noite, minha irmã, seja muito bem-vinda. Mandando boa noite, Marina, bem-vinda também. E mandando pessoas, seres de lá para cá para trazerem mensagens.
no intuito de nos auxiliar nessa nossa caminhada evolutiva, nessa nossa caminhada de despertar. Então é a partir daí que a gente vai recebendo os presentes que os nossos irmãos vão nos oferecendo. Então, um desses presentes é bem essa trilogia aí, esses livros, que vem nos ensinando como viver num nível mais elevado, para a gente cumprir, inclusive, o nosso propósito enquanto humanidade. Então, enquanto humanidade, nós estamos aqui para esse processo de iluminação, esse processo de evolução, esse processo de expansão, para experimentar mais um experimentar que nos conduza para o amor, que nos conduza para uma vida melhor. E a humanidade de superfície, por várias questões, foi cada vez mais entrando numa queda, digamos assim. Que queda é essa? A queda de consciência. Então, em tempos muito passados, nós já vibramos um pouco mais elevado. A gente não vivia na densidade que a gente vive hoje. Então, essa densidade que a gente vive hoje criou muitos véus, muitas camadas de esquecimento, de ilusão, de sombras. A gente tem vivido muito nas sombras. Que sombras são essas? A sombra do desconhecimento, a sombra do esquecimento, a sombra dos medos, das brigas, das guerras, das dores emocionais que a gente carrega. Tudo isso nos afasta da nossa divindade e nos faz caminhar meio que às cegas, perdidos. A gente só vai e não sabe para onde está indo. Então, quando se pensa em viver com propósito, é para onde estamos indo? O que a gente, cada coisa que a gente faz, por que a gente faz? Se a gente levanta de manhã para trabalhar, por que a gente trabalha onde trabalha? Por que tem que trabalhar? Nas relações que a gente estabelece, por que a gente estabelece essas relações? É simplesmente aleatório, acontece e a gente vai levando. Qual é o propósito de tudo que a gente faz? Então, a grande reflexão é exatamente essa. Qual é o propósito das coisas que fazemos? E a grande inquietação de nossos irmãos talvez seja exatamente o quanto a gente não se propõe a construir propósitos, a ter um propósito, a viver com propósito. A gente só tá aí. E aí uma questão, por exemplo, o que a gente faz do nosso dia? Como a gente aproveita o nosso dia? Levantou cedo? Quem não sai para trabalhar? Fica em casa, fica fazendo o quê? Corre daqui, corre dali, ajeita uma coisa, ajeita outra. Nós mulheres principalmente, né? Os homens talvez nem tanto. Mas a gente sempre tem alguma coisa para fazer. Então sempre tem uma casa para limpar, sempre tem alguma coisinha para fazer. A gente dificilmente fica de bobeira fazendo nada. A gente sempre encontra alguma coisa. Então, o que a gente faz no nosso dia? Quando a gente vai para o trabalho, como a gente vai para o trabalho? O que a gente leva de nós? O que a gente leva de sentimento? O que é que a gente leva de pensamento? Na realidade, muitas das vezes nós não estamos presentes. A gente não está ali. A gente está fazendo, às vezes, no automático. Se está dirigindo, dirige no automático. Se está construindo alguma coisa, está construindo no automático. Se está trabalhando no automático. Se está no computador, está no automático. Se está estudando, está ali muitas vezes no automático. Então a gente está vivendo simplesmente, sabe, sendo conduzido pelo tempo, pela vida, sem dar o rumo certo. Opa, bati o pé aqui. Sem dar o rumo certo às nossas histórias. A gente não sabe o que a gente está construindo, a gente não sabe por que está vivendo aquilo. E muitas vezes a gente reserva um tempo para esse espaço de autocuidado, vamos dizer assim, de pensar essas questões mais íntimas. Então a gente reserva um tempo para uma oração, reserva um tempo para ir em algum templo religioso, para fazer alguma leitura. Aqueles que são
ligados à Bíblia como um livro sagrado para ler a Bíblia, mas observe que a gente vai fazendo as coisas como se fossem assim, momentos. Boa noite, meu bem, bem-vinda, Ione querida. A gente vai fazendo as coisas como se fosse assim, existe a nossa vida no dia a dia, a nossa vida aqui física, e existe nosso momento de espiritualidade. A gente normalmente separa as duas coisas. Ou vai fazer uma meditação, enfim. Quem tem a oportunidade de ir para um ambiente de natureza vai ali para esse momento contemplativo, mas o que de fato acontece é que a gente não vive a comunhão de nossa vida aqui na superfície da Terra, a nossa vida aqui na fisicalidade, em comunhão com a nossa vida espiritual. A gente sequer sabe por que está fazendo as coisas. Se a gente está estudando, por que está estudando isso? Ah, não sei. A professora passou, o professor passou, estou aqui estudando. Em que isso vai contribuir para o meu propósito, para a minha vida, para o meu servir? A gente nem questiona. Primeiro que a gente nem entende que está aqui com a possibilidade desse servir. Servir a quê? A quem? Primeiro servir a nós mesmos, ao Deus divino que nos criou. Quantas vezes nós já paramos para amar a Deus? Por que parar? Para a gente dar atenção, estar em estado de presença a esse exercício, digamos assim, de amar a Deus. Uma coisa que eu aprendi, assim, que tem me deixado em estado de encantamento, é que todos os povos, todas as raças, porque não existe só a humana, por aí afora, no sistema estelar e para além, galáxia e universo, existem outros seres humanoides, podem ser humanos como nós, humanoides nessa configuração, né, de braços e pernas, cabeça, ou com outros formatos, mas todas as raças que já se iluminaram, que ascensionaram, elas sempre reservam o tempo de oferecer a Deus aquilo que Ele continuamente está a nos oferecer. O que é isso? Estamos continuamente recebendo amor. Tudo que está em volta é nos oferecendo amor. Boa noite, Laura, querida. E a gente não reserva tempo para ofertar o nosso amor também para esse sagrado, para o Criador, para o Pai Divino que confeccionou tudo isso. Então, os povos iluminados, todos eles, têm esse momento de oferta, de oferecer a Deus o amor que recebe de Deus. E isso vem sendo alimentado aqui na Terra como nós, humanidade de superfície, não fazemos isso. Nossos irmãos do interior da Terra fazem por eles e por nós. Então eles vêm sustentando esse exercício porque a Terra é um planeta, digamos assim, sagrado. Todos os planetas são criados e divinos, sim, mas existem alguns planetas que têm um elemento especial, que é uma conexão direta com o amor crístico, com o amor divino. E no caso, o planeta Terra traz esse elemento, essa porção mágica, digamos assim. Então não são todos os planetas que têm isso. Então a Terra já é por excelência, por sua natureza, esse planeta de amor, porque tem essa conexão direta com a fonte e traz a chamada energia crística, o amor crístico, que foi o que Jesus tentou nos ensinar. Ele ensinou, a questão é que nós não aprendemos. E aí, trazendo uma fala de minha irmã que está aqui, que ela fala assim, o problema é que muita gente não é mal educada, é mal aprendida. Então, na realidade, Jesus educou, ensinou muito bem. Nós é que não aprendemos, então nós somos mal aprendidos. Nós não pusemos em prática aquilo que ele mostrou com a própria vida, com o próprio fazer. A gente simplesmente deixou isso se perder. Então, o processo é exatamente retomar, resgatar, voltar a estabelecer essa conexão com esse amor crístico. Todos nós que aqui estamos temos
esse link, esse vínculo com o amor crístico, mas pelo nosso fazer, pelo nosso exercer, pelo nosso estar na vida, na terra, o como estamos, a gente consegue ou não essa conexão. Então, a grande tarefa, eu diria, o grande propósito do viver é viver o amor crístico. E esse é o ponto que os nossos irmãos estão assim, clamando para que a gente acorde, desperte para esse amor crístico. E como é que a gente desperta para esse amor crístico? No nosso fazer, para que a gente se torne. E aí, uma lembrança muito importante, tudo que a gente faz tá no campo da ação é efêmero, vai passar, vai ser esquecido. Mas a partir do que a gente faz, o que a gente se torna, isso a gente carrega, isso é eterno. Então o propósito do viver é aquilo que estamos nos tornando. O que estamos nos tornando? Como estamos nos transformando? Para onde estamos indo? Para onde a gente conduz a nossa vida? E aí vem a questão do conectar, estabelecer a comunhão do nosso viver na superfície terrena, na fisicalidade, com a espiritualidade. Não fazer essa cisão, essa separação. O que eu quero dizer não é que a gente não reserve um tempo para orações e meditações, mas é que a gente traga sempre, esteja em estado de presença e de consciência que cada coisa que fazemos já é o nosso exercício espiritual. Então, se a gente vai para o nosso trabalho, seja ele qual for, o como estamos indo, isso já é o nosso exercício do nos tornarmos melhores. Se a gente vai sem estado de presença, sem entregarmos o que a gente tem de melhor, então a gente não está se tornando nada, só está fazendo e é um fazer vazio. Mas se a gente faz com esse estado de presença, nessa entrega, aí estamos nos tornando mestres e mestras, que é o que a gente veio fazer, exercer, se movimentar para se tornar. Então a gente veio se tornar, viemos nos tornar mestras e mestres. E aí vem a reflexão do que estamos fazendo para chegar nisso. O que realmente estamos fazendo? Ah, eu estou lendo um livro. Talvez seja pouco. Ah, eu estou cuidando de mim, indo para terapia, limpando. Ótimo. Façamos mais e mais e mais. Mas ainda precisa um pouquinho mais. A gente precisa, digamos assim, se dedicar mais, reservar esse tempo e construir o grande propósito do nosso viver, que é caminhar para o amor, se tornar uma mestra, um mestre, se tornar um ser ascensionado. O que é um ser ascensionado? É um ser que já conseguiu estabelecer a conexão com o seu eu divino, que já não tem a separação ego, eu pequeno, vamos dizer assim, e o eu divino. Se tornaram um só, criaram essa cisão, essa fusão e se tornaram um só. Então, cada coisa que a gente faz acessando a nossa mestria. Então, questões simples como precisa tomar uma decisão, precisa resolver alguma coisa. Então, às vezes a gente fica assim meio perdido, desesperado, de cabeça quente, nervoso ou não sabe o que fazer. Serena e vai para dentro e pergunta o que a mestra ou o mestre, e aí fala o seu próprio nome, faria em tal situação. Eu acesso o meu mestre interior, eu acesso minha mestra interior. Isso é uma constante. E eu posso dizer a vocês que eu estou nesse propósito, nesse caminhar. A cada momento, a cada instante, eu procuro estar nesse estado de presença e acessando continuamente a mestra interna que existe em mim. Essa semana eu conversando com uma amiga, e aí falei a ela que na escolha de uma roupa, para mim é uma ação espiritual. E ela se espantou. Sério? Ela ainda falou assim, sério? Eu falei, porque
separação. A gente precisa vivenciar exatamente isso. Eu vou tomar um banho, eu vou escovar dente, eu vou varrer a casa, eu vou lavar prato, eu vou para o computador, vou escrever minha tese. Todas essas ações são ações espirituais, se eu me movo dessa forma. Então, o propósito é buscar incessantemente a iluminação, buscar incessantemente viver no amor crístico. E aí, se a gente tem dúvida do que é o amor crístico, pensa no nosso Mestre Jesus. O que ele fez, o que ele moveu, o que ele sentiu, o que ele demonstrou. Cada vez que a gente tem dúvida, se a gente ainda não consegue acessar a nossa mestria interna, tenta pelo menos pensar assim, o que Jesus faria nessa situação? Como Jesus agiria? O que ele pensaria? Qual seria o seu sentimento? Porque ele serve como esse parâmetro. Enquanto a gente não tem o parâmetro interno, a gente busca esse parâmetro lá, né? Na figura, no grande mestre. Porque é para cada coisa, para cada gesto, para cada fazer. Teve dúvida, teve inquietação, não sabe como tomar certa decisão na vida. Silencia, reserva, vai para dentro e pergunta. O mestre interno não está dizendo nada? Traz Jesus e coloca na sua frente. Jesus, amado mestre, o que você faria nessa situação? Como você pensaria? Como você agiria? Observe que tem uma série de coisas que a gente faria uma limpeza na nossa vida, de deixar de lado mesmo. Coisas que a gente critica, que a gente reclama, que a gente resmunga, que a gente se desvia. Se a gente acessa e traz Jesus para nossa frente, rapidamente a gente reconhece que aquilo ali não é de um mestre, de uma mestra. Rapidinho a gente consegue fazer a limpeza. Então, se a gente vai para o trabalho, se a gente vai para os estudos, se a gente vai fazer alguma coisa, se coloca na mestria, tenta viver a sua mestria e entende assim, como é que o mestre faz isso? Como é que uma mestra faz isso? Uma mestra do amor. Todos os mestres ascensos são mestres do amor, em raios diferentes, com qualidades, cada raio traz qualidades diferentes, mas todos os raios trabalham o amor divino. Então, o grande viver com propósito é viver nesse direcionamento, nessa busca, nesse para onde estou indo, o que faço, qual é o propósito de cada coisa que faço. E aí eu lembrei que no trecho do Mestre Adama, no texto lá, ele fala que nossos irmãos intraterranos ficam abismados, impressionados com o tempo que a gente leva, por exemplo, fazendo compras, desperdiçando nossa vida, fazendo compras de coisas que a gente nem precisa, que a gente não está necessitando daquilo. E aí a gente leva tempos e tempos, e aí estou eu já acrescentando, o tempo que a gente leva nas redes sociais fazendo nada. Porque uma coisa é estar aqui buscando um conteúdo que vai te engrandecer, te expandir. Outra coisa é, como eu vejo os jovens, né? Só passando o dedinho assim, só nem olha os vídeos, nem lê o que está sendo dito, nada. É só se distraindo. E o quanto a gente desperdiça a vida se distraindo. Se distraindo com o quê? Com coisas que não são importantes, que não são relevantes. Uma coisa é a gente reservar tempo para estar entre amigas, entre amigos, sorrindo, trocando, comungando momentos felizes. Que a gente vai levar aquele momento e vai levar coisas grandiosas ali. Sabe aquele desejo de que gostaria de estar vivendo mais aquilo? É aquilo que nos cresce. Mas tem coisas que você saiu da circunstância, já nem lembra. É tão efêmera, é tão tola, é tão vazia de si, que passa e você não vai lembrar daquilo, porque não carregou nada. Aquilo ali não te ajudou a se tornar. Se tornar quem? A mestra, o mestre que você veio ser. Então, são essas questões que os nossos irmãos estão dizendo. Acordem, despertem, observem a própria vida. O estar na Terra
É um ato sagrado o estar vivendo aqui e agora, com todas as demandas que nós temos, é algo já sagrado, já é algo espiritual, não é um depois, não é um lugar que a gente vai chegar, não é, eu vou me tornar um ser espiritual de elevada vibração quando eu chegar lá. Para chegar lá, a gente já se torna agora. O que a gente carrega agora? O que a gente constrói? E é interessante, dentro desses estudos que eu venho fazendo nesses 3 livros, tem uma mensagem do mestre Saint-Germain, não, minto, essa é de mestre Hilarion. Ele diz o seguinte: quando vocês encontrarem um livro, um conteúdo, um estudo, que vocês sintam no coração que esse vai te ajudar a impulsionar, a encontrar o seu caminho, a se iluminar, pode descartar todos os outros. Não precisa ficar lendo todos os livros. E aí eu acrescento aqui na nossa linguagem, não precisa ficar assistindo todas as lives, fazendo todos os cursos, indo para todas as terapias e todas as formações. Se isso não se move internamente para você se melhorar, se transformar, se tornar a mestra que veio se tornar, o mestre que veio se tornar. Então, esse é o ponto. O que eles estão dizendo é: façam menos e sejam mais. Que a gente está sempre tão envolvido em tantas coisas e com a preocupação de fazer tanto que a gente esquece de ser, de apenas celebrar quem já somos, de a gente se conhecer. E a gente também deixa de reservar o tempo para se conectar e gerar intimidade com o nosso eu divino. Eu tenho dito aqui em tantas outras lives que o retorno para casa, do qual se fala tanto nesse ambiente espiritualista, o retorno para casa é o retorno para o eu divino, para a nossa divindade interna. Mas o que os mestres estão dizendo é: como é que vocês podem retornar para casa, para esse eu divino, se vocês não têm intimidade, se vocês não conhecem esse eu divino, se vocês não reservam tempo para estar com esse eu divino? E o que é reservar esse tempo? Às vezes é 5 minutos parada ali, só tentando se conectar consigo mesma, consigo mesmo. Não precisa grandes coisas. A gente precisa desmistificar as ideias de que muita gente cria, né? A perspectiva mística ou esotérica de que eu tenho que acender um incenso, eu tenho que acender uma vela, eu tenho que criar um ambiente assim, eu tenho que ficar em tal posição, eu tenho que fazer tal respiração. Não tem que nada, como eu aprendi com minha sobrinha quando criança. Tem que coisa nenhuma. Tem simplesmente você se centrar, você ir para dentro, você perguntar: olha, como é que a mestra em mim quer se expressar, quer sintonizar, quer se conectar? Às vezes é caminhando, às vezes é trabalhando mesmo, sem parar. Mas desde que a gente tenha a consciência, o estado de presença de que ali há uma deusa, um Deus. Quando a gente se reconhece Deus, quando a gente lembra que a gente veio da fonte, que a gente é uma parte da fonte, é um fragmento da fonte, ou, usando um termo mais esotérico, talvez um fractal da fonte, é uma porçãozinha. Se eu me reconheço Deus, eu olho para os meus irmãos e irmãs também como deuses. E aí há a comunhão e o respeito. E a gente consegue construir o propósito em nível de humanidade, digamos assim, de viver de um modo diferente, de um modo melhor, de um modo mais harmonioso. A gente ainda está muito em guerra, em conflito. E quando eu falo de guerra, não é só a guerra entre nações, pessoas com fuzis, com armas. Quando a gente critica um parente nosso, um amigo nosso, um governante, a gente está em guerra. Porque quando a gente critica, a gente diz: olha, eu tenho a perspectiva certa e ele tem a perspectiva errada. Ou ela tem a perspectiva errada. Então, somos distintos.
E aí, de alguma forma, o nosso ego está se colocando como melhor do que o outro. Claro que isso não nos isenta de avaliar o que é bom para uma coletividade ou não. Mas a questão é, saiamos das críticas, saiamos das reclamações, saiamos da ingratidão. Sempre que a gente cai numa reclamação ou numa crítica, a gente está na ingratidão. Se a gente está na ingratidão, a gente está rejeitando o amor divino que nos é ofertado continuamente. E aí eu disse a vocês que estar na superfície da Terra é algo sagrado. E se a gente esquece que nós recebemos a bênção divina de ter uma vida para viver na superfície e experimentar o que é estar na superfície, se a gente esquece isso, a gente está sendo ingrato e jogando fora essa oportunidade. Então a gente precisa lembrar que nos foi dado, digamos assim, um pacote de vida. Olha, toma, aqui ó, energia para você viver durante X anos. Se você fizer direitinho, talvez você consiga mais energia. Se não fizer certinho, você vai envelhecer. Porque os nossos irmãos, eles são imortais. Aqui, vivendo na Terra, no interior da Terra, eles são imortais, porque eles já aprenderam a como aproveitar essa dádiva divina da vida. Esse pacote sagrado que foi dado a eles, eles estão multiplicando, 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 fazendo o milagre da multiplicação do viver. A gente, como caiu no véu do esquecimento e não sabemos quem somos, a gente tem a crença de que envelhecer é normal, é comum e é aceitável. Não é não. É possível viver a imortalidade se a gente vive o propósito do se iluminar, do viver no amor. O amor é vida, não é morte. Então, se a gente está envelhecendo, é porque a gente está desperdiçando a vida, jogando fora a vida, e a gente acredita que envelhecer é o convencional, o normal e o aceitável. É o que nos é ensinado desde que a gente nasce ou antes mesmo de nascer. Eu lembro de já ter ouvido várias vezes a frase de: a única coisa certa é que a gente nasce de uma mulher e que a gente vai morrer. Só que isso é falso. Isso serve para a humanidade da superfície que ainda está no véu do esquecimento. Se a gente vive com propósito, a gente vive a eternidade. A gente caminha para a eternidade. Então esse é o grande choque, talvez, de que a gente precisa abandonar aquilo que nos foi ensinado exatamente para a gente ser manipulado. Então o propósito é viver. Viver com propósito é o propósito de viver. E a vida é eterna. Então a gente só precisa mexer um pouquinho na estrutura de nossas vidas e deixar de fazer tanto e ser mais. Essa é a grande mensagem. Fazer menos e ser mais. Desperdiçar menos vida ou não desperdiçar, porque quando a gente se distrai com coisas tolas, a gente está jogando vida fora. É uma frase que eu uso muito com meu filho e com outras pessoas também. Eu falei, olha, para mim desperdiçar tempo é desperdiçar a vida, porque vida e tempo estão ali caminhando juntos. Se eu passo muito tempo fazendo nada ou fazendo coisas tolas, eu estou jogando vida fora. Então é esse o ponto que os mestres estão pedindo. Acordem, revisem suas vidas, vejam o que é possível descartar. O que é possível descartar? Descartem, simplifiquem ao máximo. E simplificar não é viver na miséria, não é nessa perspectiva, muito pelo contrário, é viver com muita abundância. Mas é parar de se ocupar com coisas que vão passar, porque está no âmbito do fazer. A gente precisa trabalhar sempre o tornar-se, o tornar-se. Então é tornar-se o mestre que já somos, é nos tornarmos esses mestres, essas mestras, é caminhar para isso. Não há muito o que dizer nesse sentido, é simplesmente
Muda a chave, descarta, limpa, faz uma limpeza na sua vida. Descarta aquilo que não está te impulsionando para frente. E só sustenta o que é essencial. E é interessante a gente pensar nessa palavra, né? Essencial vem de essência. A gente às vezes pensa essencial como algo que alguém disse que era importante ou como o que a sociedade fez ser importante. Essencial é aquilo que vem da essência. Então, o que é que a sua essência te pede, requer de você, que você precisa necessariamente fazer para ser? Então, limpa, faz essa limpeza na sua vida e simplesmente se torne. Busca essa mestria, viva esse mestre interior. É isso. Os mestres estão aqui dando... Eu não vejo, minha mediunidade não é de visão nem de audição, mas é de sentir. E é mais desafiador, né? Porque eu tenho que saber discernir entre o que é o meu pensar e sentir e o que é o deles. Mas neste momento, eu sinto que eles estão sorrindo muito, como se dissesse assim, olha, o que nós viemos entregar, já entregamos. A entrega foi feita. Acolham, recebam e sintam. Não há que ficar, sabe, elaborando muitas coisas. Não tem que ficar elaborando muitas coisas. Só acolhe, sente e vive. E eles dizem, é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, estão aqui dispostos a responder. Eles ficam ávidos para que se abra o espaço de comunicação, para que eles possam trazer essas verdades. Que nem sempre temos esse espaço, ou na correria do dia a dia, a gente se ocupa tanto que não permite ouvir. Eles estão sempre por perto, né? Estão buzinando aí nos ouvidos, falando, soprando os nossos mentores sobretudo. Mas as nossas correrias não nos permitem ouvir. Então, quando eles sabem que tem um canal de comunicação aberto, eles chegam junto, colam junto mesmo e ficam aqui, aguardando. Se tiver pergunta, eles respondem. Se não, eles estão aqui abençoando, pedindo a vocês que acolham essas palavras, sentindo o amor que está sendo reverberado nelas e que está a irradiação de todos eles conjuntamente, torcendo para que a humanidade de superfície desperte. Muitas bênçãos, um amor aí bem intenso, beijo no coração e até a próxima.